Paz, queridos, tudo bem? Paz do Senhor a todos. Vamos falar sobre o Espírito de Deus? Estamos tendo umas lições fantásticas todos os domingos. Se você não está indo na escola dominical, vá. Se você nunca foi, vá. Precisamos aprender a Escritura, meus irmãos. Aprender sobre o Espírito, aprender sobre o seu papel no nosso tempo. Irmãos, o Espírito de Deus ele é uma força ativa de Deus? Não. Uma pessoa tem vontade? Sim. O apóstolo Paulo diz para nós não resistirmos ao Espírito de Deus. A Escritura diz que ele tem sentimento, ele se entristece, então força ativa não tem sentimentos, é uma força. Nós cremos no que a Escritura diz, e a Escritura diz que ele é uma pessoa. Tem muitas coisas difíceis na Bíblia para entender. Entender a Trindade é muito difícil, 3 em 1. Entender a morte de Cristo é um desafio, é um escândalo. Eu acredito que talvez Deus tenha feito isso, irmão, para tirar a arrogância minha e sua. A gente que às vezes quer ter um processo intelectual de conhecimento e de entender todos os processos, seja você cristão ou não. Eu acho que nós precisamos nos humilhar e dizer e entender que nós sabemos muito pouco. E quando a gente toma essa postura de quebrantamento, tira a soberba de nós, Deus nos ajuda. Se a gente for soberbo, Deus nos resistirá. Se nós formos humildes, com certeza Deus nos ajudará. E uma forma de ser humilde é dizer: Senhor, como é difícil compreender essas coisas. E aí a gente busca por uma experiência com o Espírito de Deus. Aí depois de uma experiência você vai poder dizer se ele é uma força ou se ele é uma pessoa. Então o Espírito de Deus é uma pessoa. Ele estava no Velho Testamento? Sim, estava. Sob medida, ou seja, ele era dado aos poucos e para poucas pessoas. Isso ficou provado, ele esteve na vida de Moisés, dos profetas, dos juízes. Ele esteve na vida de tantas pessoas. Alguns o receberam e o mantiveram com um coração humilde, quebrantado, e suas vidas foram guiadas ao longo de toda a sua jornada pela presença desse ser maravilhoso. Outros o receberam, não valorizaram e perderam a presença do Espírito, e a vida deles foi um fiasco. Então ele estava no Velho Testamento. E no Novo Testamento, irmão Pedro, como é que ele é? Ele é dado só para alguns? Não. No Novo Testamento ele é dado derramado, abundante. Ele mora conosco, ele está conosco. Então no Novo Testamento a manifestação dele é plena, que nem diz Joel, que nem diz Paulo, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, e o seu Filho é o doador, é ele quem nos dá o Espírito de Deus. Através dele e de sua obra de redenção, nos foi dada a presença do Espírito de Deus. Quem é seu doador? Eu já falei, eu fiz algumas perguntas aqui, irmãos, só para a gente estimular. O doador é Cristo, como eu disse. Toda a obra, desde o início da criação, foi preparada para vir Jesus. Ele é a pessoa mais importante. É ele quem morreu por mim e por você. Ele quem pagou o preço. Então a ele a honra e a glória. E por causa dele ter vindo aqui, ele nos deu essa segurança, o Espírito Consolador. Ele mesmo diz: olha, eu vos enviarei da parte do Pai outro Consolador que ficará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, por causa dessa promessa, eu e você não estamos sós. Temos força para vencer o pecado, as fraquezas, o medo, para conhecer a Cristo principalmente, irmãos. O Espírito de Deus, ele tem ira? Não. Nós temos a ira de Deus, a ira do Cordeiro, mas ele não tem ira. Por isso, cuidado com o Espírito de Deus. Cuidado, porque o pecado contra ele não tem perdão, meu amigo. Então, evidentemente, não é tão simples assim blasfemar contra o Espírito de Deus. Mas é bom ter temor. É bom, é prudente ter temor. Nós podemos resistir ao Espírito de Deus?
Sim, podemos resistir. Veja o que, acho que Gamaliel disse, e que tantos outros homens resistiram à atuação do Espírito. Ele quer nos convencer de coisas, ele tenta convencer não só a nós, mas ao mundo. Quando diz mundo, diz pessoas, porque Cristo não morreu por coisas, Cristo morreu por pessoas. Então, o Espírito dele vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós já vamos falar um pouquinho sobre eles. Todavia, nem todas as pessoas dão ouvido. Nem todos querem ouvir sobre Cristo, sobre salvação, sobre redenção. E Jesus nos diz por quê? Porque homens, eles amam mais as trevas do que a luz. Irmão, tem pessoas que amam mais as trevas. E Jesus deixou isso bem claro. Então, que eu e você não amemos as trevas. Se nós estamos assistindo isso, é porque dentro de nós ainda existe uma fagulha, uma esperança. E que o Espírito de Deus irá trabalhar nessas coisas. Quando ele terminará seu trabalho, ele é o penhor da redenção. Ele é a garantia de que Cristo ainda não completou sua obra. No dia em que Deus retirar a sua igreja, nós entendemos que ele vai junto. Um gancho, irmão, aí a coisa aqui vai ficar feia. Por quê? Porque nós somos maus. E nós não precisamos de muito esforço para entender que nós somos maus. Olhe para dentro de você. Então, a ação do Espírito de Deus, dentre tantas coisas, ele freia a maldade humana, independente do homem ser cristão, crer em Jesus ou não. Então, na hora que ele for retirado, a condição pecadora do homem não terá freios. Aí nós vamos ver o que é que esse mundo vai virar. Meus irmãos, o Espírito de Deus, a Bíblia nos diz que ele veio convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não entenda uma coisa, Jesus veio, completou sua obra e deu o Espírito de Deus. Para mim e para você que é pregador, para a gente que conhece, que tem desejo pelas coisas de Deus, nós vivemos um tempo ímpar. Muita frescura, irmão. Tem gente que testifica de qualquer coisa. Vai pregar a palavra, falar de qualquer coisa, menos de Jesus. Testifica das suas teorias, testifica de ministério, testifica de seus bens, do que fez, testifica de qualquer coisa. Irmão, o Espírito de Deus não tem compromisso com a minha teoria e com a sua teoria. O Espírito de Deus foi enviado para testificar de Cristo, porque ele mesmo disse em João, ele testificará de mim. Então, quando o homem prega Cristo, o Espírito pega aquela palavra e convence o mundo do pecado, porque todos os seres humanos são pecadores. O Romanos 3:23 e 6:23 diz claramente isso. Nós herdamos a morte e nós somos pecadores. Basta olhar para dentro de nós. Então, o Espírito de Deus mostra a condição caída do homem, da justiça. Ele fala sobre isso. Ou seja, o justo, o Cristo ocupar o seu devido lugar. Não há nada mais lindo, né, do que ver o príncipe deste mundo julgado, que é Satanás, e nós vermos que este a quem nós chamamos Cristo e Senhor ter vindo aqui, o justo, sem dever, sendo injustiçado, humilhado, sua honra pisada pelos homens. E não digo que foram os homens do passado, porque se eu e você estivéssemos lá, bem provavelmente nós faríamos a mesma coisa. Natureza pecaminosa, irmãos. Mas graças a Deus que Cristo nos alcançou com sua graça e seu Espírito tem trabalhado em nós. Então, como é maravilhoso ver este hoje, Senhor nosso, não sei se você se alegra com isso, mas eu me alegro. Ver que Cristo ocupou o seu lugar de honra, ocupou o seu lugar de direito. Ele voltou ao direito que tinha. Ele disse, Pai, restitui-me a glória que tinha contigo antes da fundação do mundo. Mas eu me alegro muito, porque quando nós olhamos homens perdendo a sua posição, é justo, porque nós somos pecadores, não é verdade? Quando nós vemos aqueles dois ladrões, que pode ser eu e você, era justo, porque os caras pecaram. Agora, amigo, ele não. Então, é maravilhoso isso. E quem pode mostrar isso para nós é só o Espírito de Deus, viu, irmão? Então, não fiquemos na nossa arrogância de imaginar que nós vamos conhecer a Deus pela nossa força. Não. Precisamos nos humilhar diante de Deus, aceitando a nossa incapacidade
e nos colocarmos na posição de contemplação da grandeza de Jesus e pedir: Espírito de Deus, o Senhor que conhece o céu, me ajuda a me arrepender dos meus pecados, me ajuda a mudar a minha história, me mostra quem é Jesus e através de mim glorifica o nome de Jesus Cristo. Essa postura talvez seja a mais acertada. Então, o papel do Espírito Santo no nosso tempo, que nós chamamos de Novo Testamento, ele é imprescindível. Então, irmãos, nós iremos, dentre as muitas lições, falar sobre Cristo. Esteja você nas aulas, assistindo, e lembre-se, quando as coisas ficarem difíceis, lembra do Espírito de Deus. É o melhor companheiro, é o que sabe o que nos espera. Eu e você não conhecemos o céu, Ele conhece. Ele é Deus, sabe antes disso aqui ter sido fundado, e se existe alguém capaz de nos guiar, como diz a primeira carta de João, a unção que nós recebemos nos mostrará a verdade. Sejamos simples, nos esforcemos por ser humildes, não importa o quanto você conheça da Escritura, não importa o quanto você prega, não importa quem você seja, e nem se você não saiba nada das Escrituras. Se houver quebrantamento e humildade dentro de nós, irmão, nós cresceremos em graça, porque o Espírito de Deus, Ele nos achará, e Ele fará da tua vida uma bênção para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe.